Boa noite, sejam bem-vindos. O Nihon National News está no ar. Na edição desta segunda-feira, você fica sabendo sobre tudo o que está acontecendo no Japão, no Brasil e no mundo. O nosso jornal começa agora. Nihon National News. Oferecimento especial: Mundial Foods, HBN Tour, BJ Connection, BRJP Seguros, Açaí Motion e Coa. Sonha em trabalhar e viver no Japão? HBN Tour é a sua ponte para oportunidades incríveis. Inscreva-se agora e dê o primeiro passo para uma carreira de sucesso. HBN. Para mais informações, acesse nosso site ou entre em contato pelo telefone ou através de nosso WhatsApp. BRJP Seguros. Faça seu seguro conosco e tenha tranquilidade. Tá na BRJP, tá seguro. Para mais informações, ligue ou envie uma mensagem no nosso WhatsApp. O Japão chamou a atenção do mundo hoje ao revelar um movimento inédito no combate à solidão. Um problema que atinge milhões de pessoas no país. O governo passou a mapear bairros inteiros onde moram apenas uma ou duas pessoas por residência, muitas delas idosas, outras jovens que vivem completamente isoladas. O objetivo é identificar quem desapareceu da vida social antes que desapareça das estatísticas. No Japão, o silêncio tem virado um alerta. Casos de morte solitária descobertas dias ou até semanas depois, aumentaram e acenderam um sinal de emergência social. Mais do que uma questão de saúde, o isolamento se tornou um desafio nacional. Um problema invisível, mas que o Japão decidiu encarar de frente. Você confere agora as principais notícias que agitaram o Japão. A reportagem é de C.E. Rodrigues. Com a premierça na Takaichi prestes a anunciar a dissolução da Câmara Baixa no dia 19, líderes de partidos governistas e oposição debateram políticas econômicas em um programa da NHK. O foco foi o imposto sobre consumo. Enquanto o PLD evitou se comprometer com a redução temporária do imposto sobre alimentos, partidos da oposição defenderam desde cortes significativos até a abolição total. Algumas legendas propuseram os ativos do Estado ao aumentar a taxação de grandes empresas para compensar a perda da receita. O debate evidenciou fortes diferenças sobre como enfrentar a alta do custo de vida às vésperas de uma eleição geral. A taxa de vacinação de gestantes contra o vírus sincicial respiratório no Japão é de apenas 11,6%, segundo o Instituto Nacional de Saúde. Introduzida em 2024, a vacina enfrenta baixa adesão principalmente por conta do alto custo, que chega a 40 mil ienes, e a falta de informação. Quase 30% das mulheres não sabiam dos benefícios da imunização, e mais de 77% afirmaram que teriam se vacinado se fosse gratuita. A vacinação protege recém-nascidos contra infecções respiratórias graves e deve passar a ser oferecida sem custo a partir de abril. Fabricantes japoneses de banheiros estão inovando ao incorporar a tecnologia de análise em vasos sanitários, mirando consumidores preocupados com a saúde. A Toto lançou modelos domésticos que usam sensores para avaliar a forma e a cor dos excrementos, com dados acessíveis por aplicativo e dicas alimentares personalizadas. Já a Panasonic desenvolveu um sistema para casas de repouso que monitora automaticamente hábitos de excreção. A iniciativa reforça a tradição do setor sanitário japonês em criar soluções tecnológicas voltadas para a saúde e as mudanças sociais. Mudando de assunto, você fica agora com as últimas informações do mundo com o nosso repórter Tiago Menezes. A União Europeia convocou uma reunião de emergência neste domingo após o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciar tarifas contra 8 países europeus por causa da disputa envolvendo a Groenlândia. Trump pretende impor uma sobretaxa de 10% sobre produtos da Dinamarca, Alemanha,
França, Reino Unido, Noruega, Suécia, Finlândia e Holanda a partir de fevereiro. Líderes europeus classificam a medida como chantagem e afirmam que a ilha não está à venda. Em meio ao aumento das tensões geoeconômicas, a França desponta como a principal opositora ao acordo comercial entre a União Europeia e o Mercosul. O tratado, assinado no sábado por União Europeia, Argentina, Brasil, Paraguai e Uruguai, prevê o fortalecimento da posição estratégica do bloco europeu no comércio internacional. No entanto, autoridades francesas afirmam que o acordo apresenta falhas graves e pode prejudicar os agricultores europeus ao expô-los a uma concorrência considerada desleal com produtos latino-americanos que não seguem as mesmas normas de produção exigidas pela União Europeia. Forças do governo sírio tomaram neste domingo o campo de petróleo de Omar, o maior do país, e o campo de gás da Conoco, na província de Deir Zor, no leste da Síria. A ofensiva contou com o apoio de combatentes tribais árabes aliados. Os campos, localizados a leste do rio Eufrates, eram uma das principais fontes de receita das forças curdas apoiadas pelos Estados Unidos. O avanço representa um duro golpe econômico e estratégico para os curdos na região. Você acompanha agora os assuntos que ganharam repercussão no Brasil com o nosso repórter Felipe Vital. É com você, Felipe. O ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, negou na manhã do último sábado, dia 17, o pedido de prisão domiciliar em favor do ex-presidente Jair Bolsonaro. A decisão se baseia no fato de que o requerimento foi apresentado por um advogado que não integra a defesa oficial do ex-presidente. O pedido foi protocolado por Paulo Emendabile Souza Barros de Carvalhosa. Segundo Gilmar Mendes, a jurisprudência do Supremo Tribunal não permite análise de habeas corpus apresentados por terceiros sem a legitimidade para atuar no caso. O ministro também destacou que o STF não admite habeas corpus contra decisões de ministros ou de órgãos colegiados da própria Corte. No pedido, o advogado questionava decisões do ministro Alexandre de Moraes. Com isso, o magistrado afirma que o requerimento não poderia ser analisado, mantendo inalterada a situação jurídica de Jair Bolsonaro. Desde a implementação da renovação automática e gratuita da CNH, ao menos 323.459 motoristas já haviam sido beneficiados em todo o Brasil. A média é de cerca de 46,2 mil renovações por dia, com uma economia estimada em 226 milhões de reais, segundo o Ministério dos Transportes. Dados divulgados pelo governo na última quinta-feira mostram que o Sudeste lidera o número de beneficiados, com pouco mais de 159 mil motoristas contemplados pela iniciativa. A medida vale apenas para condutores que se enquadram nas regras estabelecidas pelo governo federal. Nesses casos, não é necessário realizar exames presenciais, comparecer ao Detran ou pagar taxas para renovar o documento. Todo o processo ocorre de forma automática e digital, por meio do sistema do Senatran. Os motoristas aptos recebem a notificação pelo aplicativo da CNH Digital. Entre os critérios estão não ter cometido infrações pontuadas nos últimos 12 meses, ativar o cadastro positivo de condutores e ter entre 20 e 50 anos. Condutores entre 50 e 69 anos podem usar o benefício apenas uma vez. Já motoristas com 70 anos ou mais não são elegíveis. Fique agora com as notícias mais relevantes da comunidade brasileira no Japão, com a nossa repórter Franciele Tsutsumi. A cidade de Izumo, na província de Shimane-ken, anunciou uma iniciativa inédita para apoiar crianças estrangeiras nas escolas japonesas. Ainda neste ano fiscal, a prefeitura vai lançar uma versão em português do teste educacional Tatsujin, usado para identificar dificuldades de aprendizagem entre alunos do ensino fundamental e médio.
A medida surge como resposta ao crescimento da população brasileira na região e às barreiras linguísticas enfrentadas por esses estudantes. A adaptação do teste foi proposta pela professora emérita da Universidade Keio, Mutsumi Mai, uma das idealizadoras da avaliação, após conhecer a realidade dos brasileiros em Izumo. O desenvolvimento da prova em português será feito com a colaboração de especialistas no sistema educacional do Brasil. O conteúdo será ajustado à linguagem, aos métodos de ensino e ao contexto cultural dos estudantes, tornando a avaliação mais próxima da vivência desses jovens. Atualmente, Izumo tem mais de 5 mil moradores estrangeiros, sendo cerca de 63% brasileiros. Nas escolas, os números de alunos que precisam de apoio do idioma japonês saltou de 27 em 2023 para 160 atualmente. A nova ferramenta deve auxiliar professores e oferecer um acompanhamento pedagógico mais eficaz. Vamos conhecer algumas ONGs que espalham esperança aqui pelo Japão. Confira agora o Solidariedade Nihon ITV. Somente este ano, cerca de 400 mil crianças foram internadas na Etiópia por causa da desnutrição aguda, gravíssima. E o que nós temos feito para mudar essa realidade? Eu sou a missionária Viviane Brunieri, fundadora do projeto Missão Etiópia. Eu estou aqui para te fazer um convite. Vamos juntos mudar essa realidade? Existem 3 maneiras de você contribuir com a Missão Etiópia. A primeira é orando e intercedendo. A segunda, contribuindo financeiramente através do Pix que está na tela. E a terceira, compartilhando esse vídeo com o maior número de pessoas para que mais crianças etíopes sejam resgatadas e não venham mais morrer de fome. O Nihon Nacional News vai ficando por aqui e eu quero te agradecer. Muito obrigado pela sua audiência e até amanhã.